Olá, meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu venho aqui ocupar este espaço para trazer algumas reflexões sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel nos trouxe através de Chico. Hoje eu quero refletir sobre o capítulo 137, que tem por título O Banquete dos Publicanos. Como sempre, vou fazer primeiro a leitura deste capítulo e logo em seguida, então, farei as reflexões que julgo necessárias. Então, vamos à leitura. Capítulo 137, o banquete dos publicanos. Neste capítulo, Chico traz uma pequena passagem de Mateus que serve para ilustrar o texto de Emmanuel. Então, vamos a essa leitura de Mateus. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos de Jesus: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Esse trecho, então, está em Mateus, capítulo 9, verso 11. Vamos, então, ao texto de Emmanuel. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia, com os discípulos mais íntimos, se revestiu de singular importância nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape, íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos de seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que amam, em qualquer tempo e situação, está pronto a atender às almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos, e não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Eis o texto, então, que Emmanuel nos trouxe através de Chico. Repito, capítulo 137, que tem por título Banquete dos Republicanos. Bem, vamos contextualizar esse texto para que o entendimento fique mais claro das reflexões que eu vou fazer. Nesse texto, Emmanuel nos fala de dois banquetes ou de duas refeições que Jesus fez. Uma com os publicanos e a outra com seus discípulos, mais conhecido como Santa Ceia. Essa ceia, este banquete com os publicanos, provavelmente deve ter acontecido logo depois que Jesus convidou a Mateus para segui-lo. Vamos lembrar que Mateus
também era um publicano. E o que eram os publicanos? Os publicanos eram judeus de origem, mas que tinham como trabalho cobrar seus compatriotas os impostos que os romanos exigiam sobre os produtos, sobre o comércio da época de Jesus. Então, pelo povo em geral, os publicanos eram vistos como traidores da pátria, como judeus, compatriotas, que preferiam o fastio, o luxo, o conforto, em detrimento ao sofrimento dos seus amigos de pátria, de seus parceiros. E na Bíblia, esse banquete não diz aonde ele ocorre, mas a suspeita recai sobre Mateus, que provavelmente deve ter patrocinado um jantar com os seus companheiros de profissão e convidou Jesus para que conhecesse seus colegas de trabalho, e Jesus prontamente aceitou. Os fariseus que se encontravam, que foram convidados, ao ver Jesus, que na época já era conhecido pelos seus ensinamentos de amor, pelas suas curas miraculosas, e que se colocava como um judeu que respeitava as escrituras sagradas, eles, então, se sentiram no direito de questionar o que Jesus fazia. Se não seria uma blasfêmia ou pelo menos uma hipocrisia o que Jesus fazia naquele banquete. Se ele não ia contra o seu discurso, participando de um banquete, de um jantar com republicanos e com outros tipos de pecadores que não respeitavam a tradição judaica. E Jesus colocou, para espanto dos fariseus que ali estavam, que o que macula o espírito é o que sai da boca e não o que entra. Ele, Jesus, foi contra a ordem lógica que, na época, era colocada pelos judeus ortodoxos, que viam a aproximação de pecadores, de pessoas que não seguiam a tradição judaica, as escrituras sagradas, a Torá, como pessoas pecaminosas que
causariam a impureza aos puros, trariam mácula aos judeus seguidores da Torá. Jesus, sendo judeu, se coloca de maneira contrária a isso tudo. Ele deixa claro que não é os impuros que maculam os puros, são os puros que devem purificar os impuros. E seguindo essa lógica, Jesus comparece a esse banquete, mesmo este banquete com a participação, então, de judeus e gentios, que, na visão dos fariseus, eram pecadores e não seguidores, de maneira rígida, dos ritos contidos na Torá. Jesus, com isso, nos traz a mensagem que não devemos ter nenhum tipo de filtro, nenhum tipo de discriminação com relação às pessoas que devemos amar e que devemos trazer a luz, o conhecimento, a sabedoria. Porque, numa visão primeira, fica até meio contraditório Jesus comparecer a um banquete onde os participantes desse banquete viviam no luxo, na ostentação, a mesa, provavelmente uma mesa farta, com serviçais e com diálogos provavelmente nada sábios, que iriam, com certeza, transcorrer durante esse banquete. E Jesus, mesmo sabendo disso tudo, se coloca disponível e vai ao banquete dos publicanos para, dentro do possível, trazer a nova consciência para os mesmos. Só o fato dele ter dito que o que macula o espírito são nossas ações e não as impurezas do mundo que maculam o nosso espírito, já é de grande valor para aqueles que perceberam o valor desse ensinamento. Que não é a carne que é fraca e que faz o espírito pecar, errar, se macular. É o espírito que não tem a determinação
que não tem a força de pagar o preço e fazer o que é certo. Nesse texto de Emmanuel, ele nos fala também de uma outra ceia, de um outro jantar, que é o derradeiro, que é o último que Jesus participa antes de ser crucificado. E este tem uma outra composição, uma outra arquitetura. É uma ceia básica, onde os participantes são seus discípulos mais próximos, o acompanharam mais de perto, e aonde o alimento a ser compartilhado se baseava em pão e vinho. E aonde Jesus faz seu último discurso, sua última pregação, dizendo aos seus discípulos que eles precisavam ser fortes em espírito para cumprir o chamado divino, para que pudessem exercer as suas respectivas vocações como discípulos e futuros apóstolos, levando a mensagem de Jesus adiante. Jesus nos coloca aí que ele está disponível àqueles espíritos mais distantes, bem como aqueles que estão próximos à sua mensagem, aos seus ensinamentos. Como eu já falei, ele não discriminava os seus discípulos, não discriminava as pessoas com que ele tinha contato. E ele trazia ensinamentos adequados a cada discípulo. Logicamente, aqueles que se mantinham mais distantes aos seus ensinamentos, esses tinham mensagens com menos detalhes e de menos valor do que aqueles que se colocavam mais próximos a Jesus. Mas essa diferenciação no trato não era causada por Jesus. E não é, até hoje, causada por Jesus. É causada pela disposição do discípulo de estar próximo ou não dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Quando estamos afastados, nós temos dificuldade em entender seus ensinamentos e viver em acordo com esses ensinamentos. Quando nos aproximamos, nós temos, então, o privilégio de sentar-se próximo e nos alimentarmos de seus ensinamentos espirituais colocados com profundidade. Jesus
nos traz, então, a mensagem que o banquete espiritual com alimentos espirituais está disponível para todos. Ele quer compartilhar sua mensagem com todos. Que todos nós somos convidados a sentar-se à mesa com ele. Aqueles que se mantiverem mais distantes, mesmo pecadores, porque erram mais, porque questionam por não conhecer a mensagem de Jesus, o seu valor, estão suportados por Jesus e serão, assim, atendidos por Jesus quando resolverem se aproximarem, ficando íntimo de Jesus, de seus ensinamentos. Já aqueles que se colocam desde o início próximos, nada será negado e tudo lhes será dado, na medida que se colocam em sintonia com os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus coloca em outra passagem que precisamos ser uno com Ele para sermos um só com o Pai. No sentido que precisamos sentar à mesa próximos de Jesus para, comendo alimento espiritual fornecido por Ele, possamos nos empoderar, nos purificar em espírito, para assim também podermos nos sintonizarmos com o Divino Criador. Então, para terminar, eu quero colocar um desafio, que também serve para mim, para que nós, a partir deste momento, procuremos, na medida do nosso tempo, nos aproximarmos ainda mais do nosso Mestre, lendo, estudando, refletindo sobre seus evangelhos, para que assim compartilhando a sua mesa, do seu alimento espiritual, possamos ser um com o Pai, com o Criador. Porque antes teremos sido um com o nosso Mestre, Jesus. Que a paz e o amor de Jesus estejam sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.